Olá, estamos de volta com mais um programa Câmara 70 anos, pela TV Câmara de Araçatuba e também pelo canal da Câmara no YouTube. Hoje, quem nos ajuda a contar a história do poder legislativo da cidade, que completa 7 décadas de existência em 2018, é o professor universitário e ex-vereador Teocli Manarelli Filho. Olá, Teocli, é uma satisfação recebê-lo aqui em nosso estúdio. A alegria é toda minha em retornar ao Legislativo, por onde estive por 2 legislaturas por 8 anos, e ajudar a contar um pouco da história desse importante órgão municipal. Então vamos lá. Formado em Administração de Empresa e Geologia, Teocli Manarelli Filho ocupou uma cadeira aqui na Câmara Municipal de Araçatuba por 8 anos consecutivos, como ele mesmo acabou de dizer. Foi um dos 19 vereadores da 10ª legislatura, de 1989 a 1992, e também da 11ª legislatura, de 1993 a 1996. Em linhas gerais, Teocli, qual o balanço que o senhor faz dessa experiência aqui no Legislativo araçatubense? Valeram a pena esses 8 anos? Com certeza valeram a pena, em especial para mim. Eu era um jovem na época, inclusive no primeiro mandato eu era o vereador mais novo, eu tinha 30 anos de idade e fiquei aqui por 8 anos. Então me ajudou muito na minha formação e acho que também com a própria juventude eu ajudei bastante o município em suas demandas, no atendimento da população, em elaborar à época projetos bastante inovadores que hoje a gente vê que são coisas corriqueiras, mas que na época eram novidades que estavam chegando. Teocli, o que o trouxe para a Câmara tão jovem? Na verdade, eu havia me formado, eu sempre fui bastante estudioso, eu havia me formado em Geologia na Universidade de São Paulo, na USP, e depois tinha formado em Administração de Empresas também na USP. E aí estavam na época do Proálcool e estavam surgindo as usinas na região, e a minha família tinha uma participação em uma das usinas, a deste Vale, e aí eu vim para cá para trabalhar porque também tinha uma carência de mão de obra. E na oportunidade, um dos sócios da usina era o ex-prefeito Valdir Filizola de Moraes. Ele também era sócio da empresa e vendo a minha atividade profissional, ele disse, olha, você é novo, mas você tem jeito para política. A forma como você atua, como você interage com as pessoas profissionalmente. E aí ele me convidou para sair candidato a vereador. E na época, saí candidato pelo PTB, nós elegemos 3 vereadores e eu fui, inclusive, o mais votado do grupo. Eu fui o mais votado, em segundo lugar ficou o vereador Ferreirinha, e em terceiro lugar o vereador Paulo Lemos, e vim compor a Câmara Municipal. Mas foi muito enriquecedor para mim, e acho que também dei minha contribuição, né? Quais foram, então, os frutos desse trabalho, né? O senhor se recorda dos principais projetos, dos principais trabalhos realizados como vereador de Araçatuba? Sim, eu tinha uma postura sempre de um vereador independente. Eu não fazia parte de grupos políticos. De bancada. Bancada. Não participava de reuniões. Eu votava os projetos, se eu entendia que eram projetos bons ou ruins, votava a favor dos projetos que vinham da prefeitura, eventualmente era contrário a algum projeto, mas sempre argumentando o projeto. E também apresentei alguns projetos que eu considero hoje que frutificaram. Um projeto que é bastante simples, mas que faz parte hoje da vida da cidade de Araçatuba, e a gente, quando é vereador, o projeto acaba se tornando quase que um filho da gente, né? A gente acompanha. E na política, não só municipal, estadual e federal, tem aqueles projetos que pegam e projetos que não pegam. Então, o projeto assim, de minha autoria que mais pegou, acho que até você já usou e muitos já usaram e não sabem, é um projeto que regulamentou o estacionamento em frente de prédios por 15 minutos. Tinha uma dificuldade que chegava alguém de manhã, parava lá e pronto. E aí eu, vendo isso e conversando, eu fiz esse projeto. Então é um projeto que você anda pela cidade, a cidade cresceu verticalmente, hoje você passa em todo o prédio, tem lá, eu passo, olho e falo, esse aqui é um projeto meu, de minha autoria, que eu fiz. Teve alguns outros projetos também, um que é hoje corriqueiro, mas naquela época não existia, nós estamos falando de 30 anos atrás, né?
era prioridade no atendimento de filas, porque chegava, ficava na fila, gestante, idoso, e não tinha essa questão de uma regulamentação legal. As pessoas, às vezes, viam uma gestante, não, passa à frente, mas você não tinha uma recomendação. Então, esse é um projeto que regulamentou esse atendimento preferencial, também é um projeto de minha autoria. Hoje me diz, olha, isso é hábito, mas na época isso não existia, né? Teve um outro projeto também, que hoje é corriqueiro, mas que na época a gente fez a regulamentação, apresentei um projeto municipal, é o projeto de lei de incentivo à cultura municipal e com meio ingresso para estudantes nos atividades. Então, hoje isso é corriqueiro, tudo, mas na época isso não tinha, e eu, que era jovem e tinha muito contato também com jovens, sempre lecionei, eu leciono há mais de 30 anos, muitos meus alunos questionavam, professor, a gente às vezes quer ir, não tem dinheiro, o estudante até hoje, né, é uma dificuldade, né? Então esse é um outro projeto. Teve um outro projeto também interessante que começou na época, esse não pegou muito, mas tem assim a legislação, foi quando se fechou o lago da represa de Três Irmãos e começou-se muita pesca profissional predatória no município. Então fiz um projeto também regulamentando um pouco essa questão de pesca predatória, mas depois isso que não existia muito à época, foi assim à frente do meu tempo, e aí também a própria Polícia Ambiental começou a controlar isso, mas foi feita uma questão. Um outro projeto assim que eu apresentei, que também não pegou até hoje, aí eu vejo algumas iniciativas, é o projeto de coleta seletiva de lixo. Eu fui o primeiro vereador a implantar a coleta seletiva de lixo, mas por alguma razão, pelos interesses, não sei dizer, é alguma coisa, eu na minha casa até hoje separo o lixo, aí com tristeza eu vejo, passo o lixeiro, ele joga tudo junto, mas eu faço a separação do meu lixo na minha casa, sabe? A lista é grande, isso hein? Há 30 anos, né? Pois é, a lista de projetos é tenho grande. Vários, alguns pegaram, outros não, mas o filho pródigo é o dos 15 minutos de estacionamento. Esses foram projetos de sua autoria, mas com certeza o senhor participou da discussão e votação de projetos importantes também, de outros vereadores ou até mesmo propostos pelo Poder Executivo à época. Com certeza, participei dos projetos, eu era um vereador que sempre debatia os projetos, estudava previamente, fazia o debate dos projetos, né? Fazia às vezes contribuição de melhoria e às vezes os vereadores, eu sempre tinha essa visão, que quando eu apresentava um projeto e algum vereador emendava, eu via isso como um aspecto positivo, porque a gente traz a ideia, você tenta olhar todos os ângulos, mas você não consegue, né? Então, contribuía muito com os projetos, muito no debate dos projetos, os projetos que vinham do Executivo, e com isso também o próprio Executivo, os dois prefeitos, fora a Germínia e o Domingos, tinham um respeito por mim em função da minha postura, que era uma postura independente. Eu sempre dizia assim, quem me elegeu foi a população. E tenho certeza que os prefeitos não votaram em mim. Então, eu tenho que ter compromisso com a população e com a minha cidade. O senhor se recorda de alguns desses projetos que ajudou aí a aperfeiçoar? Um deles, com certeza, foi a Lei Orgânica do município, né? Ela foi revisada quando o senhor estava aqui na Câmara como vereador, né? Com certeza. A Lei Orgânica, nós participamos da Constituição de 88, nós entramos em 89 e houve todo um processo de adaptação da legislação municipal, tanto que, à época, foi eleita uma mesa diretora específica e o saudoso vereador Nelson Reis Alves, porque eu tinha muito apreço e admiração dos grandes oradores que eu conheci, né, presidiu. Então, eu fiz parte de diversas comissões, de audiências, e eu me lembro uma coisa que eu gostaria até de dizer, que está na política hoje, também tenho muito respeito por ela, é a vice-prefeita Edna Flor. Eu me lembro que em todas as audiências que a gente fazia, que eu presidia sessões, que eu presidia as comissões, ela estava trazendo contribuições, estava trazendo sugestões, e a partir daí, inclusive, adquiri uma amizade pessoal
à época, porque ela vinha contribuir sempre e a gente procurava incrementar, implementar as sugestões. Nesse contexto, como estava o município de Araçatuba? Quais eram os principais acontecimentos, os marcantes para o desenvolvimento da cidade? À época, um dos grandes problemas que a gente tinha no município era a falta de emprego, que é um problema persistente até hoje. Crônico, né? Crônico, mas na época era a questão da falta de emprego. Então, eu sempre mantinha atendimento às pessoas antes, porque no primeiro mandato o vereador não tinha assessor, né? E eu mantinha no meu escritório uma parte do meu tempo diariamente para atender as pessoas. E assim, o que me chama a atenção, o que ficou na memória, era sempre o pedido de emprego. Como eu era diretor de uma usina e tinha bastante relacionamento empresarial, então eu sempre procurava ajudar, fazer indicações, cartas de apresentação, mas sempre na iniciativa privada. Eu nunca fiz nenhuma, eu tenho essa alegria de dizer, eu nunca fiz nenhuma indicação para o Poder Executivo. Poder Executivo. Até porque, eu até vou contar no ar, eu aprendi, eu escutei isso, eu aprendi e guardei para mim. Porque quando você indica alguém para o Poder Executivo, você vai conseguir 4 inimigos e um ingrato. Porque para aquela vaga tinham 5 pessoas que estavam pleiteando. Aí você lá usa o seu poder, você coloca um. Os outros 4 vão ficar sabendo que você colocou, vão ficar com raiva de você porque você indicou o outro. O outro que foi indicado, a primeira coisa que ele faz é começar a querer brigar com você. Porque como que ele vai dizer para a família dele, para os filhos dele, para os amigos dele, que ele está lá porque foi indicado por um político? Ele não pode dizer, ele tem que dizer que ele está lá pelos méritos dele. Então ele começa a fazer todo um trabalho para brigar com você. Tá vendo? Continua aqui e não foi ele que me indicou. Então, por isso, eu sou sempre favorável ao concurso público, a escolher os melhores profissionais, em alguns cargos específicos, de secretário e tudo mais, mas naquela época não tinha isso. Você indicava chefe, indicava todo mundo, até varredor de rua, era tudo indicação. Os tempos mudaram e isso melhorou bastante, significativamente. O emprego, então, era a principal demanda no município, sim, naquela época? Naquela época era o emprego, era o emprego. Não tinha, por isso algumas coisas, não tinha seguro-desemprego, então na época era problemático. Era o início também da entrada em vigor da Constituição de 1988, né? Isso. Então os direitos, as garantias constitucionais não tinham estavam ali sendo introduzidas. Então introduziram, era um outro tempo. Teocli, o senhor já mencionou alguns nomes aqui, como o do Nelson Reis Alves, mas os colegas de bancada com os quais o senhor tinha mais proximidade, por quê, né? Até mesmo o relacionamento com os prefeitos da época, que o senhor também já mencionou, a dona Germínia, Domingos Andorfato. Olha, eu pela minha postura e o meu jeito de ser, eu não tinha bancada, era um vereador assim, independente, e eu tinha relacionamento pessoal com todos. Então, eu me dava bem com todos os vereadores, sim, indistintamente, não tinha rixa. E eu sempre dizia, às vezes eu ia lá debater um projeto e eu dizia assim, olha, estou aqui debatendo o projeto que é de autoria do vereador. O vereador continua sendo o vereador, meu colega de Câmara, meu amigo, então eu tinha divergências, às vezes, pontuais. Como às vezes ia à tribuna, eu ia muito à tribuna. Né, o pessoal até brincava que eu não podia ver a tribuna, que eu ia à tribuna, né, tinha só o rádio, eu saudava os ouvintes, o pessoal escutava o rádio, né, mas eu me dei bem, tanto que passou o tempo de vereador, até hoje tenho amizade pessoal com praticamente todos os que foram colegas de Câmara. Lembra de alguns? Citar alguns nomes? Eu tinha amizade com todos, o próprio Ferreirinha, o Paulo Lemos, o Juca Torquato, o Zé Américo do Nascimento, Nelson Reis Alves, que tive grandes embates aqui na Câmara, porque ele era o líder da Germínia, era um grande orador, e eu às vezes me atrevia a debater com ele, né? Aprendi muito com ele também. Né? Então, mas me dou bem com todos. Tadame foi vereador comigo, Carneiro. Então foi muito positivo e enriquecedor para mim.
Théocles, já ouvimos aqui no decorrer das entrevistas que ao longo dos anos, a Câmara passou por reformas físicas, administrativas. O senhor teve a oportunidade de ocupar algum cargo na mesa diretora e participar diretamente de algumas dessas mudanças? Não participei. Na minha primeira legislatura, eu fui eleito segundo vice-presidente. Mas vice-presidente já não faz nada. Segundo vice-presidente não faz nada também, entendeu? Ainda que o presidente, à época, era o Sidney Cint, que tinha sido prefeito e estava aqui na Câmara, mas com um trampolim político, e ele também não consultava os colegas dele, ele fazia, até porque tinha experiência também política, não era de mal feito, mas era a forma dele. Mas a Câmara melhorou muito, as instalações nossas eram muito precárias, como eu disse, participamos de um aspecto muito polêmico, que foi a criação do assessor para o vereador. Eu entendia que o assessor parlamentar ajudava bastante a que o vereador pudesse desenvolver mais o seu trabalho perante a população. Votei favorável, na época foi um processo de introdução, era um assessor por vereador, depois isso foi se ampliando. Eu acho que isso dá condições do vereador atender mais a população e do vereador fazer um trabalho melhor para a população. O senhor deixou de ser vereador em 1996. De lá para cá, tem acompanhado o trabalho político da cidade ou está alheio? Não, eu acompanho, gosto de política, né? Tanto que o ex-prefeito Valdir Felizoli disse, olha, você tem jeito, e eu gosto de política. Mas eu acho que o ciclo se encerra. Então, eu sou, não o único, mas um dos poucos vereadores que exerceu 2 mandatos, e eu disse, olha, a minha cota de contribuição está dada. Não saí candidato à reeleição, eu não perdi a eleição para vereador. Muitos, inclusive, disseram, mas, Théocles, a sua reeleição para o 3º mandato está pronta. Eu já disse que eu cumpri a minha cota de contribuição. Eu tenho outras coisas para contribuir por Araçatuba. No ensino superior, continuei lecionando, fazendo empreendimentos e gerando emprego para a cidade. Então, eu acho que eu fiz um pouco da minha parte. E gosto da política, tanto que quando eu saí, eu estava no PTB, o deputado Roque Barbieri, porque eu tenho muito apreço também, consideração, disse, Théocles, você vai ter que presidir o PTB em Araçatuba para cuidar um pouco lá do partido, o pessoal te respeita, gosta de você. E eu acabei ficando 12 anos presidente do partido, do PTB, depois que saí. E mesmo depois dessa saída, ainda em 2010, o partido se coligou e eu fui candidato a vice-prefeito com o Dunga. Na época foi o PTB e o ex-prefeito Dr. Jorge Maluli, por quem eu também tenho muito respeito e admiração, disse, não, Théocles, vamos compor aqui as coisas e tudo mais, né? Se participa, se acompanha, agora pode nos dar a sua avaliação e deixar aqui a sua mensagem. Qual a avaliação do trabalho que vem sendo realizado pela Câmara Municipal de Araçatuba ao longo desses 70 anos de existência, né? Olha, eu acho que não é só o trabalho da Câmara de 70 anos. O Poder Legislativo, como um todo no Brasil, o Poder Legislativo federal, estadual e municipal, é muito depreciado, principalmente pelos órgãos de imprensa. Mas eu considero o Poder Legislativo fundamental e de extrema importância para, inclusive, a consolidação democrática. Mesmo nos momentos mais autoritários que o Brasil viveu, não só militar, Getúlio Vargas, sempre se manteve o poder legislativo funcionando a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, porque ele é o canal de comunicação direto da população com as instituições, né? Então, eu acho muito importante. E quando eu vejo algum demérito, alguma depreciação, vereador não serve para nada. Eu me lembro uma frase que diz assim, e eu aprendi isso, né? Vereador é aquele que vê a dor do povo, é aquele que está em contato direto com a população. O deputado estadual não está, o deputado federal não está. O vereador, a população sabe onde mora, sabe onde trabalha, encontra na rua, leva suas demandas. Então, eu acho de fundamental importância. E, às vezes, algumas pessoas fazem algum demérito. Aquele vereador não tem condições de vereador. Olha, ele está lá porque ele foi eleito, ele representa algum segmento da sociedade e merece
todo o respeito das pessoas. Isso em todos os níveis. Então, se não está adequado, a população que na próxima eleição elege. Nós estamos vivendo esse momento político agora, um momento de renovação, mas eu particularmente acredito que a nível federal vai se manter a média histórica de renovação de 50%, 55%, porque estão fazendo o trabalho dentro daquilo que as suas comunidades demandam, né? Isso é natural. Está certo, Teucli, foi um prazer entrevistá-lo. Eu agradeço por ter aceitado o nosso convite e por ter contribuído aí para resgatar um pouquinho mais da história do Poder Legislativo de Araçatuba. Obrigada. Eu que agradeço, uma satisfação, uma honra poder estar aqui, poder voltar, rever inclusive alguns amigos que estão aí desses tempos remotos, né? E ajudar e contribuir de uma pequena fração para resgatar um pouco a história. Parabenizar a Câmara, vocês, por esse trabalho de fazer esse resgate histórico, porque um povo que não resgata a sua história e não mantém a sua história é um povo que não tem futuro. Então vocês estão de parabéns. Obrigada, Teucli. E ponto final em mais uma edição do programa Câmara 70 anos. Na próxima semana tem mais entrevista sobre a história da Câmara Municipal de Araçatuba. Não perca!